Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para este livro mais lido em todo o mundo. Este livro é a Bíblia. Nós temos vindo a estudar a Bíblia livro por livro. E estamos agora no livro de Levítico. Vamos no capítulo 12. Este capítulo é extremamente interessante. Apesar de ser um capítulo pequeno, tem só 8 versos, no entanto ele tem algo extremamente importante para nos ensinar. Se por um lado, no último programa e no último capítulo que lemos, haviam cerca de 47 versículos, no entanto, neste, apesar de ser pequeno, nós temos aqui bastante conteúdo também. Eu creio sinceramente que este é um dos capítulos mais importantes. Vimos como no capítulo 11, uma pessoa podia ser contaminada com o pecado pelo contacto com aquilo que era errado, com aquilo que era de alguma forma pecaminoso. E isto foi dado como a importância e a influência que o pecado tem sobre nós. Você e eu vivemos num mundo, vivemos nesta sociedade. E esta sociedade está cheia de pessoas que muitas vezes querem mal. Está cheia, diríamos assim, de pecado. No entanto, este é o nosso ambiente diário. Provavelmente você há de reparar no seu local de trabalho quantas vezes colegas procuram fazer mal, dizer mal de si ou de outras pessoas, ou às vezes até você mesmo participa nessas conversas que não constroem muito o caráter e o bem-estar dos outros. É algo que nós precisamos ter em atenção. Isso no fundo tem a ver com o nosso meio ambiente, com a nossa sociedade, com o mundo em que nós vivemos. Este capítulo aqui vai destacar as características internas do pecado. Por um lado, nós não somos só pecadores pelo contacto externo com o pecado. Nós somos pecadores pela nossa própria natureza. E isto é importante que seja dito. Hoje em dia vivemos numa sociedade que tenta desvalorizar e nem gosta muito de ouvir estas palavras. Talvez você está com vontade já de desligar o seu rádio, mas eu gostaria que você permanecesse até o fim, ouvisse o que nós temos para dizer. Infelizmente, quando nós somos confrontados com a nossa natureza, com aquilo que nós somos, muitas vezes nós não queremos ver. É como quando vamos a um espelho e estamos todos despenteados, mal arranjados, e nós podemos ter uma de duas atitudes. Ou dizer que não vamos mais a esse espelho, que esse espelho nos faz sentir mal, ou então podemos ter a atitude correta, que é, vamos nos arranjar. E a tentativa aqui é exatamente essa. É de podermos ser confrontados com aquilo que nós somos na realidade, mas ao mesmo tempo podermos ter a possibilidade de mudar de atitude, de transformar a nossa própria natureza. E é exatamente isso que nós nos vamos propor a fazer neste programa. Olhar para aquilo que nós somos por natureza, para a herança que recebemos no nosso nascimento, mas ao mesmo tempo trazer uma solução concreta para essas situações que nós temos vivido, para a situação do pecado. A nossa própria natureza que herdamos, ela é uma natureza pecaminosa, uma natureza decaída. O próprio grande rei Davi, ele disse: "Nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe." Ele estava bem consciente da sua natureza, e esta é a realidade de todo o ser humano. Enquanto no capítulo anterior nós tratámos da alimentação para o crescimento, o cuidado que devemos ter com os alimentos, a forma como nos devemos cuidar, este capítulo aqui trata de quem nós somos, como nós de facto nascemos. Os médicos que cuidam do nascimento das crianças são chamados obstetras, e os que cuidam da saúde dessas mesmas crianças depois de elas nascer, os chamados pediatras, eles são esses médicos que de alguma forma são especialistas. E se nós olharmos para nosso Deus, eu creio que Ele é um especialista nestas duas áreas. Ele, se por um lado conhece bem quem nós somos, por outro lado Ele cuida muito bem depois de nós nascermos. Os povos pagãos que viviam naquela época com o povo de Israel, eles tinham ideias muito supersticiosas
sobre a impureza das mulheres, sobre a forma como as mulheres deveriam ou não deveriam ser. E nós temos que olhar para este texto bíblico aqui, que vamos tentar ver, do livro de Levítico, numa perspectiva cultural também da época. Vemos como a Bíblia, no entanto, mostra a importância da mulher. Ele não vai, de forma alguma, diminuir ou dizer que a mulher é menos importante do que o homem. Não. Homem e mulher, diante de Deus, têm igual importância. Isto é extremamente importante ser dito. E as próprias Escrituras valorizam quer um, quer outro, mostrando que eles, diante de Deus, têm o mesmo valor. Talvez vamos encontrar aqui neste texto algumas coisas que não são nossos hábitos. E eu espero que nós compreendamos este capítulo à luz também da cultura da época, mas também à luz dos princípios que Deus tem para nós. Um outro costume não bíblico foi o de colocar a mulher numa posição inferior à do homem. Isso não tem qualquer fundamento na palavra de Deus. Deus não aprova este tipo de costume, pois foi a lei de Moisés que elevou, digamos assim, a mulher e a exaltou na sua maternidade, valorizou a mulher como indivíduo, como ser humano. O povo de Israel foi a primeira nação a adotar licença de parto. Talvez não vamos encontrar dessa forma assim escrita aqui no livro de Levítico. Talvez alguns, olhando para estes textos, vão ficar assim surpreendidos. Onde é que estamos a ver isso? Mas é exatamente o que encontramos aí. De alguma forma, hoje as sociedades começam a perceber a importância das mulheres passarem os primeiros momentos com os seus filhos. Então vemos aqui como Deus tinha esta preocupação de dar à mulher um tempo para ela estar com o seu bebê recém-nascido. As sociedades pagãs daquela altura não agiam dessa forma. Muitas mulheres tinham as crianças e automaticamente eram forçadas a ir para o campo trabalhar, eram forçadas a continuar os seus afazeres sem serem protegidas por nenhuma lei. Aqui o livro de Levítico nos vai mostrar como era importante as mulheres serem resguardadas, as mulheres terem esta licença de parto, passarem tempo com os seus bebés recém-nascidos. Ao mesmo tempo que podemos ver esta ideia que ajudava o povo a viver de uma forma mais cuidadosa para com as mães, por outro lado vemos que também Deus dava orientações para que o povo pudesse viver de uma forma mais higiênica. Deus ensinava uma grande verdade espiritual que é válida até hoje, mas no entanto Deus também queria cuidar do povo de uma forma muito prática e na área da higiene pública. Então, estes ensinos aqui têm que ser entendidos, por um lado, à luz da própria cultura da época em que foram escritos, mas também retirar dele os ensinos espirituais para nós hoje. Hoje em dia, talvez há ensinos que não são assim tão populares. As pessoas não gostam muito de ouvir falar acerca do pecado, da queda do homem, no fundo, daquilo que nós somos. Mas, sinceramente, eu acho que se nós colocarmos a mão na nossa consciência, se nós olharmos um pouquinho à nossa volta, basta olhar para os noticiários, para os jornais que diariamente estão nas bancas, que nós vamos perceber que a humanidade é egoísta, é vaidosa, é arrogante, é orgulhosa, provoca guerras e mal-estar, violência a aumentar, problemas de alcoolismo e drogas. E nós vamos perceber que, se calhar, afinal de contas, esta questão da queda do homem e do pecado é bem mais real do que aquilo que nós podemos pensar ou queremos admitir. É necessário que nós olhemos para a humanidade e para nós próprios com muita frontalidade. Só quando nós admitimos quem nós somos, só quando nós conseguimos ver quem na realidade somos, é quando nós podemos começar a mudar alguma coisa em nós. Enquanto nós tivermos a atitude da avestruz, que é colocar a cabeça debaixo da areia para fingir que não vemos o perigo, então aí estamos a ignorar e vamos perpetuar, no fundo, os mesmos erros. Precisamos, de facto, de estar atentos, analisar, olhar para nós próprios em primeiro lugar e permitir que Deus possa operar essa mudança em nós. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele deixou a seguinte instrução no capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
porque todos pecaram. Esta é a nossa condição como seres humanos. E foi exatamente por causa disto que Deus enviou o seu amado Filho Jesus Cristo. Porque nós, como seres humanos, estávamos condenados à morte por causa do nosso pecado e da nossa natureza pecaminosa. Se não fosse isso, se não fosse a nossa condição, Jesus não precisaria de ter vindo, nem precisaria de ter morrido numa cruz, ter sofrido tanto em nosso lugar. Se houvesse certamente outra forma de o homem se salvar, Deus não teria feito esse passo de amor para conosco. Teria encontrado uma outra solução. E certamente não foi algo fácil. O Deus eterno e todo-poderoso se fez homem e habitou entre nós. Então este ato de amor de Deus foi em nosso favor para nos trazer de volta a Deus. Porque na nossa própria condição, na nossa própria natureza, nós não conseguimos encontrar soluções para resolver o pecado do homem. Então, voltando aqui ao livro de Levítico, eu gostaria que nós olhássemos para estes textos na perspectiva de coisas novas que Deus vai trazer a uma sociedade que não tinha regras nem tinha normas. Deus então vai colocar normas, vai colocar regras, e estas regras e normas são para benefício das próprias pessoas envolvidas nelas. Então, este texto diz assim no verso 1, livro de Levítico: O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes instruções. Uma mulher que ficar grávida e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como se fosse o tempo de sua menstruação. É verdade que, olhando para aqui, nós ficará impura durante 7 dias. A realidade é que este texto nos vai mostrar que ela não ficaria impura por 7 dias, mas por 40. Sendo que depois destes 7, ela ficaria então mais 33 dias considerada impura. Esta expressão aqui poderá chocar-nos, mas na realidade, se nós percebermos que isto era de facto uma licença de parto, provavelmente isto já não nos chocará tanto. Hoje em dia, inclusive, as sociedades começam a ponderar a possibilidade e a pôr em prática, em leis e decretos-lei, normas para que inclusive os pais tenham licença de parto. Começa-se a entender a importância dos pais acompanharem os filhos nos primeiros momentos da sua vida. E isto é de tal forma que hoje em dia os psicólogos pediátricos começam a perceber que, afinal de contas, a formação do caráter de uma criança começa bem cedo e são os primeiros anos de vida que irão ser definitivos para a formação do seu caráter. Então Deus está a trazer aqui uma reflexão extremamente nova para aqueles povos daquela época. Assim a mulher estava a ser protegida por um decreto, por uma lei, por um mandamento extremamente importante e divino. Então Deus declarou que a mulher deveria ficar em casa, pelo menos estes 40 dias. Era fundamental que o povo observasse estes mandamentos de Deus. Assim sendo, vamos encontrar então o texto seguinte, que vai continuar a descrever este período. Diz assim: ao 8º dia, faz-se a cerimônia da circuncisão do menino. Depois, espere mais 33 dias, até ficar purificada do sangue perdido. Entretanto, não deve tocar em nada de sagrado, nem ir ao santuário, até estar terminado este período de purificação. Vemos que este texto aqui tem como preocupação primeiro de proteger a mãe de qualquer responsabilidade durante estes 40 dias que não seja a de tomar conta do seu filho. Infelizmente, os homens foram pervertendo estes princípios de Deus. A segunda mostra que a nossa natureza, tal qual ela é. Nós nascemos desta forma, mas ao mesmo tempo Deus quer trazer à mente, quer da mãe, quer do pai, que no fundo nós, como seres humanos, nascemos em pecado. Isso tem a ver com a nossa própria natureza. Este primeiro aspecto que nós referimos aqui, de que a mãe tinha que ficar resguardada de qualquer responsabilidade, é referido aqui, e esse é um tipo de licença de parto que nós podemos ver. É para que ela se tornasse efetivamente uma mãe cuidadosa. Ela fosse resguardada, não estar logo envolvida em toda a atividade profissional, secular, do cuidado da casa. Então o livro de Levítico, acima de tudo, traz esta reflexão para o povo, para proteger as mães.
O livro de Levítico é, acima de tudo, a palavra de Deus. Mas também é um livro de leis, de orientações, de códigos civis para a nação de Israel. E por isso usei este decreto-lei para colocar a mulher então sobre proteção da lei de Deus. Então este texto aqui não está a rebaixar a mulher, não está a dizer que ela é inferior, que ela é, digamos assim, impura, ainda que usa aqui a expressão impura. Mas a ideia não é dizer que ela é menor do que o homem, mas antes pelo contrário, está a defender a mulher dando-lhe os seus direitos, salvaguardando os seus direitos. Aqui vemos que estes séculos em que nós vivemos começou a despertar para esta realidade. E só agora, bem recentemente, se começa a falar em estender o período de licença de parto por mais tempo. Naquele período, há 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, as orientações das sociedades não eram assim tão claras como hoje. Hoje temos, de facto, códigos civis bem mais cuidados, bem mais exatos para defender os direitos das pessoas, para alertar para os seus deveres. E é exatamente por isso que aqui a palavra de Deus alerta o povo para cuidar das mães, para proteger estas mulheres, seja do que for, inclusive elas não se sentirem obrigadas automaticamente a fazerem qualquer responsabilidade no templo, no santuário. Elas deveriam cuidar em primeiro lugar do seu filho. Um outro aspecto aqui a verificar e a salientar é que o parto aqui é algo tão natural num ser humano que é apresentado como sendo algo impuro. É estranho, talvez. Nós poderíamos pensar, então, como é que é possível? Algo que qualquer ser humano tem, as mulheres todas praticamente passam por isso, como é que seriam então consideradas impuro? Isso era para revelar de facto a nossa natureza. Aquilo que eu disse no início. É como se, neste caso, as mulheres tivessem que se olhar no espelho e perceber que a sua natureza, aquilo que elas são como ser humano, assim como o homem, são pecadores e precisam da restauração de Deus. Mas talvez isto faz com que se levante uma pergunta. Será que aquele bebezinho que acabou de nascer é um pecador que veio ao mundo? O que acontecerá se ele morrer na infância? Será que está perdido? Estas talvez são perguntas que se levantam quando nós dizemos que o homem é, por natureza, um ser pecador. Eu quero dizer claramente que uma criança que nasce e que se falecesse, ela será que estaria perdida? Eu quero dizer que não. Creio que Deus guarda as criancinhas. Aliás, Ele disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Isto tem que ser dito claramente. Além de que Jesus ainda disse uma outra frase incrível. Ele disse, os anjos das crianças têm acesso direto ao Pai. Então isto é importante ser dito. No entanto, também temos que dizer que uma criança, quando nasce, ela tem a sua natureza pecadora. Uma coisa não invalida a outra. É verdade que Jesus mostra a importância das crianças e mostra que, de facto, as crianças é delas o reino dos céus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus Cristo mostra a nossa natureza. Ele não esconde aquilo que nós somos. Talvez aqui nós precisamos de olhar para nós e perceber quem nós somos. E é por isso que é importante falar também de Jesus às crianças. Jesus afirmou que o reino dos céus pertencia aos pequeninos. Mas qual a razão das crianças, então, irem para o céu quando morrerem? A questão é que o próprio Jesus afirmou. Ele disse que, por outro lado, é necessário que cada um de nós receba a Cristo como uma destas pequeninas crianças. Então, quando estas crianças estão no momento da inocência, digamos assim, elas estão protegidas por Jesus, pois Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus justo e Ele fará justiça com estas crianças. Mas a partir do momento em que as pessoas chegam à idade da consciência, então aí têm a responsabilidade de tomar uma decisão para Jesus Cristo. E é porque nós não sabemos exatamente o momento em que isso acontece que devemos anunciar o Evangelho às crianças. Eu próprio o fiz aos meus filhos, achando que é importante eles tomarem uma decisão o mais cedo possível. No entanto, sabemos que quando crianças partem desta vida, sabemos também que Jesus Cristo é amoroso e Ele ama as criancinhas. Por isso Ele vai cuidar delas, certamente. Alguém deixou escrito no seu epitáfio, quando debaixo desta pedra jazem 4 criancinhas.
Diga então, elas estão salvas ou perdidas? Se a morte vem por causa do pecado, elas pecaram porque jazem aqui. E se o céu é alcançado pelas obras, elas não podem estar nesse lugar. Oh, como a razão é depravada! Prestem atenção às páginas sagradas da Bíblia. O problema está resolvido. Elas morreram por causa do pecado de Adão, mas vivem porque Jesus Cristo morreu. Isto alguém deixou escrito na lápide da campa dos seus filhos. Era algo que ele tinha entendido, que o Senhor Jesus Cristo tinha vindo para dar vida àqueles que o temem. E as crianças, quando nascem, estão protegidas assim por Deus. Elas pertencem a Deus e devemos descansar nessa palavra do nosso Senhor. Então percebemos aqui que Deus quer revelar quem nós somos, qual é a nossa natureza. Que por um lado a nossa natureza é uma natureza pecadora. Por isso ele deixa isso escrito bem claro nestas páginas do livro de Levítico. Por outro lado também, nós vimos como Deus dá leis que protegem e valorizam a mulher, tal qual ela é. Isso nós podemos entender pela palavra de Deus nestes textos. Nós iremos continuar a olhar no próximo programa acerca daquilo que Deus tem para cada um de nós, como Deus se preocupa conosco, como Deus manifesta o seu amor, trazendo leis e orientações, quer que protegem a pessoa, quer que guardam essa pessoa da maldade dos outros, quer mostrando quem na realidade nós somos como seres humanos. Isso nós veremos no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.